Fala galera, você sabia que pode ser multado por consumir pamonha em área pública? Se liga nesse episódio logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. E recentemente um tema polêmico, tema bem controverso, tem ganhado destaque nos portais de notícia e nas redes sociais, que é a imposição de multa para usuários de drogas em algumas cidades ou estados bem característicos do nosso país, do nosso Brasil. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, de comentar conosco lá participando, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para o nosso canal. Mas fato é que projetos de lei com proposituras, com propósitos de impor, de aplicar multas para usuários de drogas em locais públicos apareceram aí recentemente nas notícias, e Balneário Camboriú e o Distrito Federal são aqueles... É o município e o estado que saiu na frente com relação a esse tipo de iniciativa. Lá em Camboriú, a Câmara dos Vereadores aprovou a legislação que libera a aplicação de multa de R$ 412 para os indivíduos que foram flagrados na rua utilizando drogas ilícitas na cidade. A gente, obviamente, estava escrito drogas, a gente perguntou álcool, tal, não sei o que, blá. Não, drogas ilícitas na cidade. E essa medida é um pouco controversa também e estranha, porque ela também garante uma gratificação do dobro do valor, R$ 823, para os guardas municipais responsáveis pelo flagrante ali, por multar os usuários, o que é um grande perigo, porque junta a fome com a vontade de comer ali. Você já viu, os guardas vão querer, obviamente, fazer uma hora extra em locais especiais ali dessa cidade. Mas esse texto aguarda a decisão final do prefeito, que pode aprovar ou vetar essa proposta. E aqui no quadradinho aqui do Distrito Federal, um projeto de lei foi protocolado na Câmara com abordagem um pouco mais agressiva. Não vou nem falar o nome do cidadão, do gênio que tentou criar um absurdo desse. E a proposta estabelece uma multa consideravelmente mais elevada do que a de Balneário Camboriú, porque aqueles que forem pegos utilizando, portando, ainda que para consumo pessoal em ambientes públicos, no Distrito Federal, uma multa, uma bagatela de R$1.000, que pode dobrar, podendo atingir até R$2.000 e tal, se o delito ocorrer nas proximidades de instituições públicas, escolas, hospitais, ou seja, aqui no Brasil, aqui em Brasília, no caso, qualquer lugar, porque tudo é instituição pública, ou é escola, ou é faculdade, ou é hospital, enfim. A discussão em torno dessas propostas, obviamente, vai muito além da mera aplicação de uma multa para as pessoas. É importante a gente tratar desse assunto, porque são várias reflexões que a gente precisa saber com relação acerca da eficácia da aplicação desse tipo de medida para coibir o consumo de substâncias ilegais, que a gente já sabe que não funciona. Há muitos anos essa guerra às drogas já vem causando vários transtornos aí, e ora bolas, Nessa situação aqui com relação às multas, a gente vê que tá bem estranho. Os defensores da multa dizem exatamente isso, que essas medidas são necessárias para dissuadir o uso de drogas em locais públicos e para contribuir para a segurança e a ordem nas cidades, que é uma balela, uma conversa fiada que não dá para entender, Os críticos da medida, os críticos da multa, dizem que o risco de você criar uma criminalização de uma prática que em muitos casos é tratada apenas como um caso de saúde pública ou como uma contravenção. A própria lei de drogas trata isso como um delito menor. Então seria algo que não teria uma efetividade, não vai surtir essa efetividade, que na verdade a abordagem que teria que ser feita é outra. Enquanto essas propostas aí estão seguindo, as discussões e tal, a sociedade continua assistindo aí uma luta entre a necessidade de se impor limites para o consumo de drogas e alternativas em geral que promovam uma abordagem um pouco mais humanizada e eficaz, que a gente já viu que surte mais efeito do que simplesmente partir para a prática
de algo mais agressivo, né? De uma criminalização, de algo desse tipo. E independente do desfecho, fica claro que a regulamentação do uso da cannabis e de outras drogas, enfim, sobretudo da cannabis, ainda desafia não só as autoridades como a sociedade brasileira, que a maioria delas, inclusive, maioria da sociedade, não posso falar isso, mas grande parte da sociedade brasileira, inclusive, tem um pensamento totalmente divergente desses que são aplicados. A gente até mostrou aqui em outros episódios da nossa pesquisa. De acordo com um dos advogados da causa canábica, o Dr. Eric Torquato, em suas publicações nas redes sociais, né, no Instagram, que a gente vai deixar lá embaixo, essas práticas municipais e estaduais, essas câmaras legislativas, são inconstitucionais e estão aparecendo como forma de populismo penal em ano de eleições. Então, essas câmaras legislativas não têm competência para legislar sobre matéria que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, a população, partidos políticos, OAB, todos os entes da sociedade precisam se insurgir contra esse tipo de prática e deixar claro que é uma prática inconstitucional, e quem for multado, ele até diz lá, quem for multado se insurge contra a multa, recorra da multa, diga que ela é inconstitucional, porque de fato é inconstitucional. E aí é o que eu digo, né? Se a própria lei de drogas prevê pena de advertência, de prestação de serviço à comunidade, medidas educativas e tratamento, né, a lei 11.343, como que uma lei subalterna, né, municipal, cria uma nova pena para esse tipo de delito? Então, a gente sabe que isso aí não vai dar bom. Isso aí, obviamente, está sendo utilizado como modinha em ano eleitoral. Eu concordo com o Dr. Torquato. Tem gente que não concorda. Se você não concorda também, tudo bem, parabéns para você. Mas enquanto esse tipo de coisa estiver rolando por aqui no canal, a gente vai ficar de olho nessas leis completamente retrógradas, e qualquer novidade a gente traz aqui pra você. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!